Olá, Deus te abençoe. Bem-vindo ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus, nesse dia da Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro, onde iremos meditar mais uma vez nesse Evangelho do dia, nesse Evangelho que vem falar do sim de Maria. Te convido a rezar junto comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do inimigo, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta à cintura, cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos o Evangelho de Lucas, do capítulo 26, do capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, lhe disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significava aquela saudação. O anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e irá se chamar Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois eu não conheço homem algum. Respondeu o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo irá te envolver com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho nós podemos dizer que é o evangelho do anúncio, né? É o evangelho do anúncio e é o evangelho onde Deus vem dar a Maria a sua grande vocação.
Nós sabemos que vocação, ela é o chamado de Deus e a resposta do homem. E esse evangelho, ele narra exatamente isso. Deus chamando e Maria respondendo, né? Então é o chamado evangelho também da vocação de Maria. Mas eu quero partilhar com vocês sobre o sim de Maria. Na verdade, sobre as virtudes que o sim de Maria gerou. Nós podemos tirar desse evangelho 9 virtudes deste sim. Não são as virtudes de Nossa Senhora, porque são muito mais do que 9. Eu quero partilhar sobre as virtudes do sim, das consequências, né, também, que esse sim gerou, que é a vida de Jesus, que foi o nascimento do Senhor. A partir do versículo 29, Maria, ela começa a falar, né? Ela começa a dialogar com o anjo. E a partir daí a gente começa a perceber quais são as virtudes deste sim. A primeira virtude é o silêncio. O versículo 29, ele diz, o autor sagrado nos diz que Maria ficou perturbada com estas palavras e pôs-se a pensar no que significava aquela saudação. Ou seja, Maria passou a pensar. Então ela silenciou, né? Ela silenciou para que ela pudesse pensar naquilo que Deus estava falando para ela através do anjo. O silêncio de Maria, ele foi gerado em seu coração. Maria silenciou para que as palavras, para que a sua resposta pudessem ser geradas em seu coração. Então esse é o primeiro, a primeira virtude deste sim, o silêncio de Maria. Maria guardou tudo em seu coração através daquele silêncio que veio com consequências, né? A segunda virtude é a escuta. Maria, ela escutou a voz do anjo, ou seja, ela silenciou para ouvir e poder colocar em prática o que o anjo estava lhe pedindo. O silêncio e a escuta. Eu só posso escutar se eu silenciar. Maria silenciou para poder ouvir a voz de Deus, para poder escutar a voz de Deus. Aquele que escuta, ele costuma dar uma resposta. Então Maria silenciou e escutou. São as duas primeiras virtudes deste sim. A terceira virtude é o acolhimento. Maria abrigou cada palavra, ou seja, ela deu refúgio à vontade de Deus. Quando Maria silencia, quando Maria escuta a voz do anjo, ela acolhe aquela saudação. Ela acolhe o direcionamento de Deus. E ela acolheu para quê? Para que ela pudesse dar refúgio à vontade de Deus na sua vida. Interessante que a única pergunta que Maria fez ao anjo, como isso vai acontecer, pois eu não conheço homem algum. Foi a única pergunta que ela fez, porque ela já trazia em seu coração aquela certeza de que se Deus a chamou, se Deus a escolheu, ela estaria ali. Por isso que lá no final do versículo, no final do texto, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, porque ela já acreditava que ela era a escolhida, né? Ela não colocou dúvidas na escolha de Deus. A quarta virtude é a busca da vontade de Deus. Ou seja, Maria, ela quis naquele sim viver o que Deus queria para ela. Maria buscou a vontade de Deus. O eis-me aqui, né? Eis aqui a serva do Senhor, traz essa grande certeza. Na verdade, a maioria das virtudes, ela gera muito nesse versículo final, do eis aqui a serva do Senhor. Maria quis buscar a vontade de Deus. Maria quis se entregar. Ela quis fazer a vontade de Deus. Se Deus me escolheu, eis-me aqui, né? Esse é o sim da vocação, daquele que responde ao chamado de Deus. A quinta virtude do sim de Maria, a disponibilidade. Maria era uma menina, uma jovem menina, mas ela se dispôs. Maria, no seu sim, ela disse que serviria a Deus. E serviria por amor.
Se Deus me chamou, se Deus me escolheu, eu vou servir a Deus por amor. Apesar de ter tão pouca idade, né? Apesar de ter seus 13, 14 anos, mesmo assim, aquela menina, ela acreditou, ela confiou, né? Que são outras virtudes, ela acreditou no chamado de Deus, então ela se dispôs a fazer a vontade de Deus. Sexta virtude do sim de Maria, a confiança. Maria se entregou com lealdade e fé, ou seja, ela foi sincera, ela foi firme e segura em confiar na vontade de Deus. Como eu disse, ela era bem jovem, mas mesmo assim ela confiou, ela acreditou. Se Deus me chama, é porque Deus sabe que eu posso, né? E Ele não vai me deixar sozinho, né? Até porque o anjo ele deixou muito claro que o Espírito Santo ele seria assim a grande companhia de Maria naquela gravidez, né? Que ela não estaria sozinha. Então Maria ela confiou. 7 virtudes. A coragem. Mesmo sem saber das consequências daquele sim, Maria se entregou com ânimo à escolha de Deus. Maria não sabia o que o seu sim iria gerar. Ela sabia que geraria vida. Ela sabia que ele seria sim o Filho de Deus. Mas ela não sabia o que Jesus tudo poderia passar. Ela não saberia ela não sabia ali o que ela, como mãe, poderia passar. Mas ela confiou, ela teve coragem e ela acreditou. Por isso que ela quis viver a vontade de Deus. 8ª virtude, humildade. Na sua simplicidade, Maria aceita ser aquilo que Deus quer, aquilo que Deus escolheu para ela. Maria é um dos maiores exemplos de humildade que nós temos. Por ela não ter questionado, por ela ter se entregado, por ela ter dito: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim o que você quiser. Maria mostrou uma total simplicidade. Porque quantas Marias tinha naquele povoado? Quantas meninas da sua idade tinha naquele povoado? Mas Deus escolheu Maria, a filha de Ana, né? Foi essa Maria que Deus quis. E ali ela provou uma total simplicidade, uma total humildade no sim da sua vocação. E a última virtude, a obediência. Ao obedecer a Deus, Maria se submete à vontade de servir. Quando Maria se submete à vontade de servir, ela se submete com amor. Maria obedeceu à voz do anjo, Maria obedeceu à escolha de Deus. Nessas virtudes do silêncio, da escuta, do acolhimento, da busca da vontade de Deus, da confiança, da coragem, da humildade e da obediência, que essas 9 virtudes elas possam fazer parte das nossas vidas, que também possamos dizer sim a Deus quando Ele nos chamar, quando o Senhor nos escolher para alguma missão, para vivermos uma vocação. Maria foi vocacionada por Deus para ser a mãe de Jesus. Deus ele queria formar uma família ali, a família de Nazaré. Mas Deus viu que aquela família ela precisava de uma mãe, mas precisava também de um pai. Foi por isso que Deus também escolheu José. José, como grande esposo de Maria, ele estaria ali do seu lado para ajudá-la. Maria não podia caminhar sem ele. Esse é o sentido da família, um completando o outro. O sim de Maria gerou para nós o Salvador. O sim de Maria gerou confiança, coragem, obediência, humildade, silêncio, escuta, busca da vontade de Deus. Que essas virtudes elas gerem em nós frutos, que possamos crescer no nosso sim, todos os dias. Estamos às vésperas do Natal de Jesus, estamos no tempo do Advento,
Estamos vivendo com Nossa Senhora, hoje, dia da Imaculada Conceição. Estamos vivendo com Nossa Senhora à espera do nosso Deus e Salvador. Que nesses dias que ainda antecedem ao Natal, nós possamos nos preparar para esta vinda de Jesus. Que cada uma dessas virtudes elas possam gerar frutos dentro de nós. Que possamos crescer. Que possamos pedir a graça de nossa boa mãe. Que Nossa Senhora ela possa fazer parte do nosso dia a dia. Possa fazer parte das nossas orações. Que possamos pedir a Maria a graça dela estar sempre à frente. Sim, abrindo os caminhos, intercedendo por nós, nos mostrando o caminho a seguir, nos apresentando ao seu Filho Jesus. Que você possa pedir a Maria a graça de todos os dias ela te carregar no colo. Apresenta a ela a tua família, os teus filhos, tudo que você tem, tudo que você é. Pede a ela a graça dela te ensinar a educar os teus filhos. Pede a ela a graça do teu sim gerar fruto, como o sim dela gerou. Mas não deixa de caminhar sem Maria. Pede a ela a sua intercessão. Pede a nossa mãe a graça de todos os dias ela te ofertar a Deus como oferta viva, para que a vontade de Deus seja feita na tua vida, como foi feita na vida de Maria. Que essas 9 virtudes do sim de Maria façam parte do teu dia a dia. Deus te abençoe. Vamos rezar a essa nossa boa mãe para que ela possa continuar intercedendo por nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.